Inclusive agora a gente já tem o pronunciamento aqui, vamos colocar no telão, de Flávio Bolsonaro. Pode encher tela porque vai ficar melhor para o povo quem está em casa ler. É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Eu não posso e não vou me conformar ao ver o meu país, o nosso país, ele diz, caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo. O nosso país vive dias difíceis muitos se sentem abandonados, aposentados, são roubados pelo próprio governo, narcoterroristas dominam cidades e exploram trabalhadores, estatais voltaram a ser saqueadas, novos impostos não param de ser criados ou aumentados. Nossas crianças não têm expectativa de futuro, ninguém aguenta mais. Eu creio muito, creio em Deus que não abandona a nossa nação. Eu creio que ele levanta pessoas e inicia novos tempos quando o povo chama por justiça. Eu creio que nenhum cativeiro é maior do que o poder de Deus para libertar. Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que ele, se referindo a Deus, irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada. Que Deus abençoe o nosso povo, que Deus abençoe o nosso Brasil. Essas foram as palavras, então, do pré-candidato à presidência em 2026, Flávio Bolsonaro. Vamos chamar os nossos analistas aqui para também dar uma agitada nesse discurso de Flávio Bolsonaro. Durso, sempre o mesmo tom usando política e religião, né? É uma marca. Márcia, é uma tentativa de uma manifestação inteligente, como a primeira vez que vem a público após essa confirmação, de mostrar que ele não está lá por um plano da família, por uma defesa do seu pai, ele está lá pelo Brasil. Então, é um texto que tenta imediatamente combater uma narrativa que vai vir muito forte, que na verdade ele está lá para falar em nome do pai, para manter o bolsonarismo vivo e para tentar de alguma forma, quando eleito, trazer interesses para a própria situação do seu pai. Então, na verdade, o que é vendido nesse momento é que ele está lá pelo Brasil para mudar as coisas, pela insatisfação com o atual governo. Mas, como a gente fala, isso tem dificuldade de colar, porque se esta realmente fosse as intenções, um outro nome poderia ser escolhido ou, com mais cautela, a decisão ser tomada. Inclusive, parece que Bolsonaro pouco aprendeu em ter perdido a última eleição ou durante as críticas da sua gestão, que tinha esse caráter de decisões imediatistas, sem muito plano, sem ouvir outras figuras ou sem levar em conta a própria política, que tem que ser, nesse momento, muito importante, porque é um nome que, se for apresentado para o Brasil, tem que ter chance de viabilidade política e também de disputar esta eleição, que vai ser muito difícil, porque nós temos do outro lado um nome forte também, que é o Lula, para que se tenha alguma mudança no Brasil. Vamos ver os próximos capítulos. E a gente destaca aqui também o silêncio do Centrão. Até agora, nenhuma liderança de partidos de centro se manifestou sobre essa escolha de Flávio Bolsonaro. E não foi por falta de jornalista questionando eles. Não apenas jornalistas questionando, mas também nas redes sociais, por enquanto, silêncio absoluto no Centrão. Acácio, eu queria que o senhor comentasse isso também, para a gente tentar traçar qual é a estratégia que deve ser feita pelo Centrão. Se eles vão aceitar isso, engolir seco, se eles vão ir para o lado do presidente Lula de fato, ou se eles vão tentar achar um candidato próprio. E uma outra também questão que eu queria levantar aqui é o uso da religião que Flávio Bolsonaro mostrou muito claramente no seu post. Ao meu ver, não existiam antes manifestações, pelo menos de Flávio Bolsonaro como senador, no ambiente do Senado Federal, falando muito sobre religião. E ele adota logo de cara essa postura, que era um discurso muito mais conhecido de Michele, muito mais próximo de Michele Bolsonaro. Soa natural essa utilização agora, essa instrumentalização da religião para o Flávio Bolsonaro? Começando pelo começo, Vitória, o Centrão tomará uma atitude típica do Centrão,
ficará postado em cima do muro, esperando para entender para qual dos lados correrá a bola. Nós sabemos, e não é de hoje, que o Flávio não é o candidato dos sonhos do Centrão. O Centrão já se manifestou em outras oportunidades e não esconde de ninguém que o seu candidato dos sonhos é Tarcísio de Freitas. Porém, já que não há outras opções que não sejam Lula e Flávio, o Centrão vai aguardar a água correr, vai aguardar a água passar por baixo da ponte e fazer uma leitura de qual é o melhor cenário e qual é a melhor canoa para que eles estejam nas eleições de 2026. Se é que eles estarão formalmente numa única canoa nas eleições de 2026. No que diz respeito à pegada religiosa das ponderações de Flávio Bolsonaro, já é uma sinalização que ele faz para o bolsonarismo típico, para o bolsonarismo raiz. Você bem disse, não é a postura de Flávio e não foi a postura de Flávio até aqui. Michele, durante todos esses anos, cumpriu o papel de intermediária com o bolsonarismo, especialmente com o bolsonarismo que está dentro do eleitorado evangélico. Mas o eleitorado evangélico tem uma capacidade de julgamento, obviamente, e vai julgar se Flávio se adequa a esse perfil e se esta entre aspas, conversão de Flávio a este público merece ou não aceitação. Nós estamos no primeiro minuto de jogo, ainda toda uma partida a ser disputada. Qual será o resultado? Só o tempo e as estratégias nos dirão. Mas a Michele é do mesmo time do Flávio, pelo que tudo indica, e do Eduardo. É todo mundo do mesmo time ali, né, Cássio? O que não dá para rachar o time no meio. O que não dá porque eles vão precisar da Michele também, porque a voz dela é muito forte. Então, ficam tentando calar a Michele, dizer não, você não. Mas, no fim, ela também é muito importante para o bolsonarismo, para a ala evangélica. Então, cuidado a tudo que vai ser dito a partir de agora. Tem que ser um passo bem calculado para poder chegar até o gol, se é que você me entende, né? A Cássio e Durso, a gente volta já já com vocês.